a gente estava conversando e você lembrou de um caso de um homicídio que chegou para você como um pai que teria dormido sobre um bebê. Fala um pouco pro pessoal como é que foi essa ocorrência. Então, cara, lá na delegacia de homicídio, algum dos casos que a gente atende é de liberação de corpo, né? Então, o pessoal da minha equipe atendeu uma liberação de corpo de um bebê de poucos meses, 2 ou 3 meses, e o caso teria sido apontado lá no hospital como se o pai tivesse acidentalmente dormido em cima do bebê e asfixiado a criança, né? E aí eles acharam estranho, notaram ali algumas inconsistências e a gente dá sempre uma verificação ali se tem alguma procedência ou não naquela informação, né? E aí a gente deu início à investigação, o pessoal foi atrás, os investigadores conversaram com os familiares e perceberam que realmente não estava muito ligado ali o que tinha acontecido. E aí percebemos que, fomos atrás de informação, o cara era usuário de drogas. O pai era usuário de drogas, isso já chamou atenção, né? E aí conversa vai, conversa vem, depois de alguns dias a avó estava bem abalada assim, aí a avó conseguiu relatar para os policiais, vieram conversar comigo e a avó relatou pra gente que o cara tinha chegado um dia alterado lá por conta de uso de droga e a criança estava chorando muito à noite. E aí o cara não conseguia dormir, ficou nervoso, foi lá e começou a agredir a criança, com pancadas, até que a criança apagou e ficou sem resposta, estava mal respirando. Foi aí que eles levaram ela para o hospital para prestar socorro, e aí o cara ameaçou e falou, vamos contar essa história e vai ser isso. E foi a história que foi para a ocorrência, né? Mas na verdade o cara tinha agredido a criança de 2 meses porque ele não estava conseguindo dormir por conta do choro. E aí a gente ficou louco, né, com a situação. A mãe desesperada, já estava totalmente dopada de remédio já. E aí a gente foi atrás do cara, o cara tinha sumido. Logo depois da situação, ele sumiu. Aí conseguimos investigar, identificamos que ele estava lá em Sinop, um município grande, do norte do estado, 500 quilômetros. Delegacia do Eduardo. Não. É que é o seguinte, Sinop a gente fala que é a capital do Nortão, é uma cidade muito grande, muito rica lá do norte do estado. Peixoto é 200 quilômetros depois de Sinop e a cidade do Eduardo era depois da minha ainda. Então era bem depois. É o Eduardo Risotto? É ele mesmo. Tá aqui com a gente. Tá aí. Manda um abraço pra ele aí, ó. Nessa aí ele não tava, não. Aí a gente foi lá atrás do cara, o cara tinha ido pra lá e começamos a procurar. A gente foi num local, uma casa de recuperação, onde ele ia de vez em quando pedir apoio e o pessoal informou que já tinha 3 dias que ele não ia lá e que ele tava pela rua. Aí nós passamos 2 noites, uma noite, um dia e uma noite rodando a cidade procurando morador de rua, cara. Procurando praça, procurando debaixo da ponte, chutando caixa, levantando os outros na rua para olhar a cara dos caras, até achar o cara. Aí achamos o cara no segundo dia de manhã, cedo, tomando café num local lá de apoio. A gente conseguiu prender o cara e o cara confessou pra gente mesmo que tinha acontecido, que estava sob efeito de entorpecente e tal, e foi preso, tá preso ainda. Isso é muito maneiro, assim. O cara comete um crime, o cara foge pra outra cidade, fica morando na rua como um mendigo, e a polícia primeiro descobre que o cara tá naquela cidade e depois vai caçando. Então, assim, a gente não fala aqui como descobriu e tudo, porque você quer saber como descobriu, mas faz concurso pra polícia e aprende a investigar. Mas que é incrível, cara. Porque eu fico imaginando Mato Grosso, essas cidades isoladas, essas cidades grandes, fácil de você se esconder. Teoricamente, seria fácil você se esconder, né? E vocês conseguiriam chegar. Não, mas os caras são muito bons, né? Os investigadores da homicídio são os caras. A gente estava até conversando aqui de um colega de vocês aqui, né, mais cedo. São os caras fora de série. Porque a investigação de homicídio é a investigação clássica, né? O cara tem que ter uma percepção, tem que se ater aos detalhes ali de uma maneira diferente. Então demora muito pro cara ficar pronto, mas depois que o cara fica bom também, vai embora. Sabe uma coisa que me chamou a atenção nesse caso? Que um dos fatores que levou esse criminoso a cometer esse homicídio foi ele ser usuário de entorpecente. Então, sob o efeito da droga, ele tirou a vida de um bebê, né? Do próprio filho, se eu não me engano. Ou exatamente, filho dele. E aí tem gente que trata os entorpecentes como sendo um caso de saúde, e não um caso que a polícia tem que olhar. Mas vocês estão percebendo onde é que deságua as consequências do entorpecente? Se o cara só usasse o entorpecente e desgraçasse a vida dele, era uma escolha dele, um problema dele, mas não, ele usa entorpecente. Aí para usar o entorpecente, quando ele não comete um roubo ou um furto para conseguir adquirir o entorpecente, às vezes, em decorrência do uso do entorpecente, ele vai cometer um crime e lá na frente, pela legislação que nós temos, ele ainda pode usar o fato dele ser viciado em droga em favor dele, fugindo de uma punição de reclusão
para uma de medida de segurança. Ou seja, cara, com a liberação das drogas, a gente só tem a perder. Quem decidiu não usar, só perde.